sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verga para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, representantes da imprensa, internautas que nos acompanham da TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 26 de março de 2018. Convite da Cindy Lojas para a posse da nova diretoria que se realizará no dia 4 de abril de 2018. Ofício número 026 de 2018 da Gerência Regional de Saúde de Mafra, prestando informações acerca do mutirão das eletivas de Cataratas. Lei número 6.190, de 20 de março de 2018, que autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção. Ofício 024 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 30 de 2018, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Ofício número 72 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 31 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 108 de 2017, que revoga a lei número 5.998 de 2017, de 31 de março e dá outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 15 de 2018, que autoriza prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, servidores efetivos e comissionados a dirigir veículos oficiais da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional, e dar outras providências. Projeto de lei número 24 de 2018, que autoriza instituir a Semana da Mulher no município de Canoinhas. Projeto de lei número 26 de 2018, que autoriza a mudança de destinação e descaracterização do veículo ambulância. Projeto de lei número 27 de 2018, para permissão e autorização de uso, Parque Municipal de Exposições Agroindustrial Ouro Verde, CTG Fronteira Catarinense. As indicações. Indicação 063 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, e ao senhor Osmar Veskovski, secretário da Educação, que sejam investidos os valores referidos no artigo 148 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que no ano de 2017 não foram feitos investimentos em ensino superior no município. 064 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, e ao senhor Osmar Veskovski, secretário da Educação, para que seja realizado o processo licitatório para a compra de uniformes escolares para os CEIs. Indicação 065 de 2018, da autoria do Edil Coronel Mário, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, que seja determinado os responsáveis que, fora do horário do expediente, todas as luzes internas e os aparelhos de ar-condicionado sejam desligados. Indicação 066 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, a revitalização do sistema de iluminação da parte externa da Prefeitura. Indicação 067 de 2018, de autoria do Coronel Mário, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, o fechamento de uma cratera que abriu em decorrência das fortes chuvas na calçada da rua Bernardo Ouso, próxima à entrada da rua Rodolfo Emílio Entes. Indicação número 068 de 2018, de autoria do Gil Paulinho Basílio, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardim Agostinski, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, melhorias na rua Henrique Zudo. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente.
Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Norma Pereira. A palavra, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, canoenses que nos prestigiam e nos honram com suas presenças, internautas, servidores da casa. Eu gostaria de me manifestar aqui nessa Casa de Lei sobre o episódio da quinta-feira. Quinta-feira, a gerência regional de Mafra chegou aqui na gerência regional de Canoinhas para retirar todo o material. Nós, sabendo disso, a vereadora Camila e eu, chegamos na agência por um direito legítimo nosso dos canoenses e impedimos delas levarem tudo embora. É um órgão que nós temos na nossa cidade desde 1980, eu não consegui precisar exatamente a data, que funciona espetacularmente, com bióloga, farmacêutica, enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliares administrativos, e servidores 100% empenhados. Nunca se houve uma reclamação. O único erro deles era não ser igual a galinha, botar o ovo e sair berrando, tirando fotografia, aparecendo. Sempre trabalharam no anonimato. Como diziam quando eu era criança, eram uns patos. Faziam tudo e ficavam quietinhos. E ninguém percebia isso. Eu confesso para vocês que não tinha como não perder a razão no momento daquele. Vendo tudo que foi construído em 30 anos, um laboratório de controle de doenças, de epidemiologia, rede de frio, 4 veículos que elas conquistaram, com projetos exclusivos delas, lógico que tudo aliado ao governo estadual e federal. Conseguiram inclusive um veículo, uma Ranger 4x4, para chegar nas localidades de difícil acesso, um trabalho extraordinário. A rede de frio, que estão lá os computadores fechados, encaixotados, as câmeras frias, gerador próprio de energia para armazenar medicamentos. Não tinha como não se revoltar, chegar lá e sentar em cima de uma caixa, não deixar ninguém tirar nada de lá. Eu queria que a gerente da saúde de Mafra mostrasse aonde estava escrito que eles podiam fazer isso. Esse decreto que extinguiu a ADR, ele não traz no seu bojo que isso que nós temos aqui desde 1980, a exemplo da ADR, que eu achei a data, que ela foi implantada em 28 de janeiro de 1981, e uma das lideranças que batalhou por isso foi o Jorge Conder Bornhausen, em 19 de setembro de 79, que lançou um decreto estadual, e isso eu não tive a felicidade de encontrar da saúde, os detalhes lá de trás, só encontrei a Lei 80 e 80 da descentralização do SUS, e as leis 4.792, 793 e 94, a 9.831 e 95, estabelecendo os critérios, criando um código de ética, como que o nosso município deveria se comportar para atender os 8 municípios que integram a regional de Canoinhas. Então eu fui lá, nervosa, óbvio, chorei com elas, não tem como não chorar, não tem, a razão da gente se esvai. Diante de todo aquele episódio, o vereador Coronel Mário foi lá, e eu acho que a mulher viu que nós tínhamos razão, porque se fosse lá em Mafra, se nós tivéssemos ido lá
surrupiar um projeto deles, levar os documentos embora sem um inventário, sem relacionar o que estavam levando, sem um documento escrito que elas poderiam chegar ali e levar tudo, eu tenho certeza que eles agiriam da mesma forma. Só que eu, sinceramente, eu me senti, junto com a vereadora Camila, um tanto quanto solitas, né? Porque estávamos só nós lá e o vereador Coronel Mário, então o nosso deputado na cidade não foi lá nos defender, enfim, mas ninguém foi lá nos defender. E eu acho que quem tem que agora defender o que é nosso é a população. Nós temos uma equipe de caminhenses que já estão no WhatsApp com o movimento pela manutenção da Gersa e da Gererg na nossa cidade. Elas são nossas, são projetos elaborados, desenvolvidos, conquistados por pessoas que aqui trabalham de corpo e alma para oferecer o melhor para a nossa cidade. E eles vão levar tudo prontinho. Por que eles não fizeram tudo isso lá? Eles também tinham uma gerência regional. E ouvindo a entrevista do Eduardo Pino Moreira de hoje, ele falando em aluguel, despesa com veículos, locação, vejam só, na Gersa são 19 servidores concursados. 4 irão para Mafra, 1 para Florianópolis e os demais ficarão à disposição do município. Até aí tudo bem, ótimo para o município de Caminhas, que terá 10 ou 11 servidores, aliás 14 ou 15, remunerados pelo Estado e prestando serviços aqui. Tá. E como é que fica o povo dos outros 7 municípios, mais os nossos caminhenses, que terão que ir para Mafra para tudo? E Canoinhas, que perde todo esse movimento regional, eles vão passar direto, vão para Mafra e Canoinhas. Vai para onde? Não está se pensando em um monte de coisa, tem pessoas que estão olhando só para o seu umbigo. Então, e onde que está a economia? Quantos cargos que Mafra terá que criar para funcionar o que funcionava aqui? Tudo que nós tínhamos aqui com 19 servidores, sem pagar aluguel, sem locação de veículo, porque os 4 veículos eram próprios. Conquista deles via projetos. A Gererg. Na Gererg, 15 servidores concursados. São Bento vai criar quantos cargos para atender o universo de todos os nossos municípios, que engloba mais ou menos 1.300 profissionais e quantos alunos? E o custo para nós nos deslocarmos até Mafra e São Bento, a BR-280, todo o trânsito que está, e para adentrar a 116, que segundo informações extraoficiais, o elevado deverá começar a ser construído em 2020. Como levam 2 anos para terminar qualquer coisa, qualquer pontezinha que vai se aumentar, enfim, a partir de 2022 talvez a gente tenha um acesso mais livre para adentrar a BR-116. E daí imagine que não seremos só nós caminhenses, Portunhão, Matos Costa, todo mundo indo para Mafra. Cadê a lógica? Cadê a coerência? A ADR eram 9 servidores concursados, efetivos, todos lotados na cidade de Caminhas, e que eles têm o direito de continuar trabalhando aqui com o custo do Estado. Foram exonerados 7 comissionados. Quantos cargos que Mafra ganhará? Muitas vezes, quando me questionavam sobre o fim das ADRs, tá, que acabe, mas que comece com as ADRs das regiões desenvolvidas. Nós aqui, Caminhas e Caçador, que somos da região do contestado, para lá. E ainda, de brinde, levamos o que vocês lutaram 30 anos para ter. Não dá. A razão passa por cima da emoção numa hora dessa. Não tem como não sofrer com isso, não estar com o coração palpitando aqui. Não tem. E eu questiono, cadê o lucro? Estou fazendo um requerimento para o governador do estado, pedindo informações, e eu quero saber em dinheiro qual que é o lucro
que o governo do estado terá em tirar isso daqui de Canoinhas? Tudo. Lá em Mafra foi a Justiça Federal, foi a Polícia Federal, foi o Ministério Público Federal, foi a Procuradoria do INSS, foi a Exatoria Estadual. Enfim, vou parar de citar aqui. Agora, tá, ficamos sem a DR e vai para lá. Então, por que não ficou a gerência da saúde aqui e a DR lá? O governador é como o pai de uma família, ele tem que pensar no desenvolvimento de todas as regiões. Um pai daria tudo para um filho e deixaria outro sem nada? Um bolo de 10 fatias ele daria 9 para um e uma só para outro? E nós aqui, uma fatia pequenininha? Então que Mafra ficasse com a DR e nós aqui com a gerência da saúde, que seria o coerente. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de lhe pedir desculpas pelo episódio de quinta-feira, mas realmente não podia ser diferente e eu entendia que nós tínhamos que criar um momento político para acordarmos a todos e defendermos essa terra que a gente tanto ama e que foi o lugar que eu escolhi para viver. E eu quero viver aqui, sempre falo, quero morrer aqui, quero ser enterrada aqui, porque é a cidade que me faz muito feliz. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhora, permaneça um pouco, por favor. Agora a palavra aos vereadores. Tem um questionamento, vereador Armando? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, comunidades, internautas. Gostaria de parabenizar a vereadora Norma pelas suas colocações, dizer que eu estava lá e senti tudo isso com ela, os funcionários todos chorando muito, e o descaso com a gente, com os canoinhenses, da maneira como foi feita essa retirada da gerência de saúde. Na verdade, foi feita à força. Não foi somente uma retirada, foi a maneira como ela foi feita também. E só para comentar, hoje eu recebi uma ligação da secretária da Secretaria do Estado, que me ligou dizendo que nós não iríamos perder nada com o fechamento. Então, olha que descaso que o Estado tem com Canoinhas, que os remédios vão vir até aqui, até Canoinhas, e Canoinhas fará a distribuição para os outros municípios. Tá, mas com que veículo se levaram tudo? Como que vai ser feita? O município que vai fazer essa entrega? Né? Então, solicitaram que a gente fosse até Florianópolis para conversar, mas são só mentiras. E eu até ainda não tinha me manifestado quanto ao deputado que nos representa aqui. Só para dizer que ele não nos representa, ele é um peso morto. O deputado Guiar é um peso morto nesse município. E eu espero que os canoenses não reelejam esse deputado, porque eu recebi muitas mensagens dizendo: vereadores, vocês não fizeram nada para que não fechasse. A gente tentou, mas às vezes é um pouquinho mais acima, é um representante mais acima da gente que poderia ter uma conversa um pouquinho mais certa ali. Então, sinto muito, né, por essa perda, e fico muito triste por eles continuarem mentindo pra gente. Seria isso. Deixa eu voltar a palavra. Senhor presidente. A palavra ao vereador César. Senhor presidente, vereadora Camila, vereadora Thelma, vereadora Norma, caminhantes que nos honram com suas presenças, realmente causa indignação. Eu quero aqui manifestar meu apoio restrito à senhora, a vereadora Norma, a vereadora Camila e ao nosso presidente, coronel Mário, e não justificar, porque justificar não vai mudar, mas eu só não me fiz presente naquele momento porque, por conta de onde eu estava, não teria como chegar até ali, senão eu certamente estaria com vocês. Mas o que mais me deixa indignado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, é o fato do nosso governador, que há 4 anos não vinha até essa cidade, veio para um evento
e ainda diz que não sabia de que estava fechando a regional de saúde e a regional de educação. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu já votei nesse senhor? Imagine que o discurso desse senhor para o próximo mandato, que é candidato a senador da República, que seja a defesa da saúde e a defesa da educação. Ora, eu não sei se ele tem mais discurso para alguma coisa, pelo menos para Caminhas não tem mais. Pelo menos para Caminhas não tem mais. Por quê? Porque agora, como governador, que queira ou não queira, é o governador ainda, está licenciado, mas certamente haverá um dia em que vai retornar o mandato, né? Até porque o Pio Moreira é por alguns dias, até que haja a renúncia do nosso governador. Então eu creio que uma ligação desse senhor poderia mudar tudo. E aí tem um livro dele lá que as pessoas precisam ter rosto, etc, etc. O povo de Caminhas não tem. Eu, quando ganhei o livro dele mesmo, pessoalmente, eu pensava, esse é o cara que eu quero para governar o meu estado, para quem sabe governar o nosso país, mas hoje não. Lamento, que decepção com o senhor Raimundo Colombo. E creio que essa era a hora dele mostrar por que ele foi votado como senador, como governador que é. Então essa desculpa de que Caminhas não perdeu nada, isso aí eu não consigo entender. Não sei se eu sou muito simples, se eu vim da Barra Mansa, eu não consigo entender. Qual é a justificativa, se é a redução de custos, quando a vereadora Norma diz que qual é o lucro, a administração pública não tem lucro, mas eu não consigo entender. Me perdoe, eu não consigo entender qual é a conta que é feita para o fechamento da GERSA e da questão da GEREL. E olha só, 4 veículos, porque certamente, vereadora Norma, haverá vacinação. Esse carro vem de lá. Esse pessoal conhece o município de Caminhas? Se o pessoal sabe que existe serra no município de Caminhas, que daqui lá no final de Caminhas dá 100 quilômetros, eu não acredito que essas pessoas conheçam. Nós estamos falando da questão da campanha da vacinação, mas entre outras ações que vão acontecer, eu não sei quantas pessoas com dificuldade financeira vão ter que ir até a Mafra, com que dinheiro vão até a Mafra buscar medicação, porque vocês já pediram para o Estado, porque não tem condição de pagar. Será que eles vão trazer aqui? Eu não sei. Então essas coisas que o nosso governador deveria ter pensado, e muito menos, ele deveria ter, no mínimo, ficado quieto quando ele disse, eu não sei, o governador não sabe dessas ações, presidente Coronel Maia? Eu duvido que não. Então o que ele está fazendo? E o Pio Moreira, eu não tenho nem palavras, para falar do nosso governador, alguém que trabalha contra a saúde do nosso povo e contra a educação. Pelo amor de Deus, que abandone a política, que vá fazer não sei o quê, menos se dizer representante do povo e dizer que vai cuidar pelo povo, cuidar do povo. Então eu só quero aqui manifestar mais uma vez meu apreço pelas atitudes que a senhora teve, que a vereadora Camila teve, que o nosso presidente teve, e dizer que infelizmente eu não pude me fazer presente, mas se lá estivesse também brigaria com mais senhoras e o senhor, meu presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Simões tinha solicitado antes. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, internautas, boa noite a todos. Eu vi hoje parte desse episódio contado pelo governador em exercício, Eduardo Pio Moreira. Pena que não ouvi a reportagem por inteiro, ouvi parte dela, a vereadora Norma. Quero dizer aos senhores e a todos que tudo que foi falado aqui tem o meu aval e eu concordo plenamente, porque nós estamos falando daquilo que é o mais importante às pessoas, que é a saúde. Porque até com pouco dinheiro você vive. Mas quando você começa a ter problemas de saúde,
é a pior coisa que tem, e ainda mais quando o Estado teria o direito e tem o dever de atender e muitas vezes não atende, e quando você já tem esse direito adquirido, porque esse direito já está adquirido, ele já estava aqui, acaba sendo nos tirado. E nos tiraram como se tira um pirulito da mão de uma criança, né? De uma maneira muito constrangedora da forma que foi retirado daqui. Como muitas outras coisas aqui já foi feito dessa forma, e isso nos entristece. E quero parabenizar a vereadora Norma, a vereadora Camila, o coronel Mário, o presidente, que lá estiveram fazendo defesa nesse assunto naquela quinta-feira. Como muito bem colocou o vereador Gisele Galeski, eu não estava, realmente estava fora, e tomei conhecimento dos fatos na parte da tarde. Mas quero lhes parabenizar pela atitude de ter defendido as causas caminhenses. Isso, com certeza, vocês fizeram aquilo que cada caminhense gostaria que fosse feito. Ficamos, então, com 14, 15 funcionários, vereadora Norma, para o município de Caminhas, custeado pelo Estado. É isso que eu estou entendendo? Acredito que sim, né? Muito bem. Nesse momento, aparentemente, ok, certo? Daqui a pouco um se aposenta, daqui a pouco outro isso, outro aquilo, e o Estado empurra toda essa carga de custos para o município bancar isso. Hoje, na entrevista do governador em exercício, ele falou que o município está mais perto das pessoas para melhor atender. Mas então que os encargos e os impostos fiquem aqui, para nós podermos atender e sabermos dividir esse recurso e aplicar da forma como o município e o povo do município gostaria que fosse aplicado. Não precisa ir lá para Florianópolis e nem para Brasília, poderia ficar aqui. Quer dizer, é muito simples empurrar para o município aquilo que é dever do Estado e da União e deixar para o município bancar, como o município de Caminhas tem bancado a saúde de Caminhas há muito tempo já, né? Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, prefeitos anteriores investiram 3 milhões em um ano, vereador Paulo Luiz, na saúde de Caminhas, e assim sucessivamente isso vem aumentando, e nós hoje estamos só como os médicos que fazem não precisam, me fugiu do termo agora, sobreaviso, nós gastamos aí 217 mil mensal, isso dá 2 milhões e 400, quer dizer, poxa, é bastante dinheiro, e parte desse dinheiro é dinheiro ordinário do município que poderia ser investido em investimento para a nossa população, e nós acabamos de investir na saúde, que é dever do Estado e da União. Então, cada vez nós ficamos mais decepcionados, né? E isso eu vou dizer que o Estado, ao longo dos anos, tem nos deixado entristecido com Caminhos e região. Temos perdido muito. Ora, os partidos que vêm governando, todos eles, em nenhum momento vêm olhando para Caminhos. Todos. Aqui ninguém quer defender ninguém, porque não vem defendendo. Eles vêm, todos eles vêm fazendo o maior número de aplicação nas regiões maiores, especialmente no litoral e nas grandes metrópoles do nosso estado, nos grandes municípios, e nós, os pequenos, e especialmente nós, aqui do Planalto Norte, temos sofrido muito com isso. E o pouco, ultimamente, que tem sido mantido ou preservado, estão privilegiando algum município da nossa região e estão esquecendo dos demais. Isso é triste, isso é muito triste, sim, com toda certeza. Então, quero parabenizar seus vereadores que defenderam essa causa, sabem que tem o meu aval e sabem que tem o meu apoio. E espero
que isso tenha que mudar e mude. Mas pelo depoimento hoje na rádio que a gente ouviu, entrevistada numa emissora de Caminhos, mais me frustrou ainda, porque foi muito firme em dizer que nós vamos ser abastecidos e servidos por outro município e não pelo que nós já temos aqui, que é nosso. E ainda você falou que nós temos prédio alugado. Nós não temos prédio alugado nessa reportagem, nós temos prédio próprio, nós não pagamos aluguel, que é pior ainda, está mais desinformado ainda. Então vou parar para mim, senão vou acabar falando o que não se deve. Obrigado. Com a palavra, vereador Milson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comentários também os que nos assistem, os que aqui se fazem presente. Quero aqui parabenizar o vereador, presidente dessa casa, o Dona Mara, a vereadora Norma, Camila, que nos representaram, e quero aqui parabenizar a vocês e dizer que a gente também apoia. Digo aqui que nesse dia eu não estava aqui em Camões. Nós vimos tratando desse assunto e falando, lembro bem que a vereadora Norma colocava na sessão de terça-feira passada sobre os requerimentos que nós assinávamos para permanência da gerência da saúde, onde eu também solicitei da direta, da gerência de educação, e até me lembro que a questão de ser votada é porque seria dia 26 de março, né, que seria o último prazo final, nem chegou no dia 26, vieram antes. Eu digo assim que nesse dia, vereadora Norma, eu estava, a gente relata aqui, mas aconteceu comigo próprio, experiência própria. Eu fui levar a minha esposa em Capinzal para fazer perícia médica. No dia 16 de março, que estava agendado para ela em Porto União, na sexta-feira anterior, ela foi em Porto União. Aquilo que nós já falávamos aqui sobre o médico perito, né? Ela chegou lá em Porto União, agendado para quarta e quinta-feira em Capinzal. Então, nesse dia eu não estava aqui, eu estava lá em Capinzal, levando a minha esposa, tenho experiência própria do que está acontecendo. Digo que tem meu apoio e é lamentável. Quando se trata de saúde, vereador Márcio Dossi, é prioridade. Nós, seres humanos, né, a prioridade toda a vida é a saúde. E eu vejo assim que o deputado que nos representa é médico, deputado dessa cidade, o governador do estado atual também é médico. Eu acho que tem um pouquinho de descaso aqui com nós do Alto Norte. Então, como o vereador Célio Galés que bem colocou, sexta-feira, quinta, né? Sexta, o governador estava aqui, o ex-governador Raimundo Colombo, licenciado. Por que ele não veio no período desses 8 anos como governador aqui em Camões? Agora está percorrendo a eleitoral. Eu acho assim que agora está na hora também do povo saber em quem votar, em quem realmente nos representa. Parece que nós, o povo, a população, é lembrado só no período eleitoral. Nós só temos uma grande força, é o voto. Passou as eleições, coitado do povo, é esquecido, e nós aqui estamos tratando sempre, nas sessões aí, eu estou há 2 meses aqui com o Alcimir, mas só falando de saúde, falta de médico perito, perdendo a gerência da saúde e a gerência da educação, o imóvel fechado. Então, nós estamos vivendo realmente um retrocesso que é o Alto Norte. Mas eu só quero, assim, presidente e vereador programário, o senhor como presidente dessa casa nos representa todos os diretores, todo o povo camense, e acompanhado das vereadoras Camila e vereadora Norma, para avisar vocês, e a gente aqui se coloca à disposição para apoiar e defender. Eu acho assim que é lamentável o que está ocorrendo. E só, mais uma vez, voltando, não estou fugindo do assunto, mas voltando no médico perito, vereadora Norma, eu estou falando por experiência própria, tudo aquilo que a gente vinha falando, colocando que as pessoas no dia a dia, nós que trabalhamos com isso, eu lá no sindicato, a senhora na questão de previdência, a gente vê diariamente. Mas eu estou dizendo porque eu
estou passando por esse momento, né? E eu tive que levar minha esposa lá em Capinzal, e Gosdê, é longe, fica quase na divisa lá com Erechim, no Rio Grande do Sul. Então imagine as pessoas mais que não têm condições, e parece que fazem realmente, né, Dr. Paulo Vinski, para a pessoa desistir do benefício, para perder, porque não tem condições. Se alguém não levar, ou com recursos próprios, ou o município levar a prefeitura, tem um ônibus, não vai chegar lá. Então é lamentável o que está ocorrendo conosco aqui. Então fica aqui o meu apoio também, presidente. Com a palavra do Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, parabéns para a Norma aí, por nos da tribuna, se expressando muito bem, até demonstrando que a gente, nos assiste, internautas. Dizer que também eu não estive presente, porque eu estava no interior, como disse o César, a gente não está se justificando, mas foi tão surpresa, porque se nós tivéssemos preparado para o dia anunciado, que talvez fosse retirado, talvez nós estávamos todos nós lá reunidos, né, para defender, né, mas como foi bem feliz o Coronel Mário entrevistar, dizendo que nós poderíamos, nós certo que não estávamos lá, mas nós estávamos com certeza empenhados juntos, com documentos, com empenho, se dedicando total. Parabéns aí pelas palavras do senhor, Coronel Mário, porque muitos criticaram. Estavam só 3 vereadores, mas o momento foi tão rápido que não teria como reunir os 10 nesse momento. Com certeza não daria tempo de... Né, foi tão rápido ali na comunicação que não deu tempo de estar reunido, né, vereador Paulinho? Mas dizer que o empenho nosso é grande, né, de todos os vereadores, nenhum ficou de fora, com a vontade de defender e permanecesse aqui, tanto a regional da saúde quanto também da educação, porque tem que batalhar pelos dois, né, a saúde principalmente. E o governador de exercício estava tão perdido na entrevista que ele não sabia, que não pagava aluguel e não sabia nem quantos funcionários tinha. Eu peguei um pedaço ali, dava para ver que ele enrolava bastante antes de responder, para tentar um raciocínio rápido para responder a pergunta. A gente deu a perceber essa atrapalhada dele, né, se defendendo e tentando explicar o inexplicável com a saída da nossa região da saúde. Seria isso, presidente. Algumas considerações finais? Eu gostaria de fazer assim, excelência. Eu não lembrei de relatar que elas tinham um projeto aprovado e o dinheiro seria liberado agora para a construção do laboratório anexo ali onde era a Escola da Produção, na Aparecida, na frente da Igreja Nossa Senhora, que eu não me lembro se é 1.100.000, 1.400.000, e foi para o Mafra. Ótimo, assim é fácil uma cidade crescer roubando dos outros, porque literalmente levando, porque eu não consegui ver nesse decreto que a Gersa e a Gered vão junto. E até eu recebi agora aqui de uma das servidoras lá dizendo que o laboratório de epidemiologia é o carro-chefe da regional, é o braço mais forte e rico, é o comandante prêmio da regional. Nós não podemos perder. Lutem por nós, por favor, lutem, isso é importantíssimo para Canoinhas. E ainda a rede de frio, o laboratório de entomologia, entre tantas outras ações. E eu convoco aqui realmente todos a fazermos algo para que isso fique na nossa cidade. E até penso, senhor presidente, que nós devíamos convocar todas as nossas entidades de classe, Associação Comercial, CDL, Cindy Madeira, Cindy Lojas, os sindicatos de trabalhadores rurais, empregadores rurais, fazer um manifesto, porque na quarta-feira os servidores irão para Florianópolis e eu estou disposta a ir junto, e a gente poderia levar um documento com a assinatura de todos esses órgãos. Eu me disponho amanhã, se alguém pegar a assinatura de um número de pessoas, que nós não podemos simplesmente, acabou, fechou e pronto. Não, nós temos que ser pior que o alemão, né? Porque diz que teimoso é quem tem o alemão, mas nós temos que ser mais que o alemão. Nós temos que ser, como dizia minha mãe, né? Nós temos que ser perseverantes, persistentes e um teimoso inteligente. Então nós temos que a luta, temos que reverter, temos que manter aquilo que é nosso. Muito obrigada. Agradeço, vereadora Norma, pela sua manifestação.
brevemente eu vou contextualizar o fato de eu, presidente, como que se deu a situação da minha presença por questão ética e de respeito aos senhores vereadores, vou colocar como que se deu os fatos sob minha ótica, né, e até porque não deu tempo de avisar os senhores que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Uma funcionária da saúde havia agendado uma conversa comigo às 14 horas aqui na Câmara. A gente recebe várias pessoas, os senhores sabem disso, enfim. Ela veio muito emocionada, muito nervosa, dizendo que funcionários haviam sido proibidos de entrar no laboratório de entomologia e também que estava sendo determinado que se providenciassem caixas para encaixotar documentos. E ela chorando muito, muito nervosa, eu perguntei, tá, e ela me questionando o que está sendo feito por parte dos vereadores. Eu disse, olha, nós, como é regimental, nós produzimos documentos aqui, requerimentos, ofícios, tá? Aquilo que nos é permitido a gente está fazendo. Todo o apoio que nos é possível legalmente está sendo feito. E ela muito nervosa, chorando, ela perguntou se eu poderia conversar com os demais funcionários. Eu saí daqui, fui até a gerência de saúde, conversei lá com os funcionários, já havia algumas caixas, 2 caixas colocadas de lado preparado, e todas elas muito sensíveis em falar, nervosas, enfim, até para eventualmente não se comprometer, me falaram naquele momento que 4 funcionários já estavam decididos para ir para a Mafra, uma funcionária ia para Florianópolis e o restante iria ser relocado aqui na Secretaria de Saúde do município. Muito nervosas, enfim. Eu retornei dizendo, falei para elas, tá, que a nova providência que ia adotar naquele momento seria ligar para o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra, Abel Schroeder. Eu o conheço, ele é de São Bento do Sul, já tive vários contatos com ele, uma pessoa muito centrada, muito ética também, que já é bem claro, que eu faria esse contato até para ver o que oficialmente tinha de retorno, porque nós estávamos cobrando uma posição oficial com relação aos fatos. E de lá eu saí. Quando eu cheguei, logo após, a Adriane fez um contato comigo via WhatsApp, né, dizendo que a vereadora Norma estava lá, bastante nervosa, a vereadora Camila também se encontrava lá, e que a gerente de saúde de Mafra estava lá também, e que já estavam carregando as caixas e estavam sendo carregados os demais equipamentos, enfim. Eu despachei alguma coisa que eu tinha que despachar aqui na Câmara e desloquei para lá. Quando cheguei, até pensei, parabéns, vereadora Norma, a senhora não tem que pedir desculpa de nada, tá? Eu até me emocionei com a senhora no momento, né, com a sua emoção, pensei que a senhora ia infartar no momento, tá? E são poucas as pessoas que têm essa disposição para brigar desse jeito, tá? Eu já não teria, que eu já bem claro para a senhora, a vereadora Camila também muito aguerrida, também muito emocionada. Eu não poderia entrar numa briga, eu falei para a senhora, tá? Eu como presidente legislativo, eu tinha que entender o que estava acontecendo, até mesmo que na reunião anterior nós falamos, se você precisar fazer um cordão humano, nós vereadores faremos. E em todos os meus discursos, aonde eu falei, eu sempre me referi que todos nós vereadores estávamos imbuídos, né, de tentar manter essa gerência de saúde aqui. Não foi só na rádio, viu, vereador Chico? Muitas pessoas me questionaram, tá? Inclusive, em algum momento falaram, por que só os 3, enfim, como se projetando, se capitalizando politicamente, só nós 3 estivessem fazendo alguma coisa. Pelo contrário, já bem claro para a comunidade, tá? Que todos os vereadores estavam incluídos, todos. E eu não acreditava, em função, vereador Paulinho, do que eu estava recebendo de informações, que o fechamento se daria dessa forma, que a retirada de documentos acontecesse dessa forma. A gente esperava, ao menos, né, por questão de respeito, uma comunicação oficial a essa Casa de Leis, ou dizendo, ó, vai ser fechado, o processo vai ser dado da seguinte forma. Eles não precisam prestar conta para nós, mas precisam prestar conta para a comunidade de Campinas, né, essa comunidade que nós representamos. Enfim, eu tentei dialogar brevemente com a gerente de educação da saúde de Mafra. Ela estava muito nervosa, realmente, né? Eu tentei acalmá-la, ela correu para o carro, enfim. Eu disse, olha, senhora, e aí ela percebeu que a vereadora Camila estava filmando. Eu disse para a senhora, eu entendo a sua posição, a senhora está cumprindo ordens, né, mas nós queremos saber, né, não tem um inventário, está sendo retirado documentos daqui. Quando eu fui tentar argumentar, tá, ela disse assim, não vou falar, tá, tchau, pegou minha mão e fechou com o meu braço ao apoio. Está registrado, inclusive. Eu não vou criticar a postura dela, e seria temerário da minha parte fazer isso, tá, porque ela está cumprindo ordens, está muito nervosa. Mas eu vou criticar a Secretaria de Saúde do Estado pela falta de respeito com essa Casa de Leis, pela forma como estava sendo conduzido o processo.
Poderia ser totalmente diferente. Terminada, a senhora saiu, não deu tempo de avisar os demais vereadores, eu retornei essa Casa de Leis, imediatamente liguei para o secretário Abel, falei com ele e ele falou para mim que ainda no decorrer do dia teria uma resposta. Porque eu perguntei para ele quem determinou o fechamento, se era a ADR ou quem. Ele disse, não, veio, essa ordem está partindo da Secretaria de Saúde, falou para mim. Tá? Mas eu vou dar uma resposta oficial porque não vai fechar, ele disse para mim no primeiro momento. Tudo bem. Só que eu falei para ele, eu estou recebendo as informações, nós vereadores estamos recebendo informação, não vai fechar. Mas como que não vai fechar se alguém já está retirando o material? Tem uma coisa errada no processo. Eu gostaria de receber do senhor, pela amizade, companheirismo, respeito, pelo seu cargo, que o senhor me posicionasse, tá? O que está acontecendo? Por volta das 23 horas eu recebi um WhatsApp dizendo que ele havia conversado com o secretário Marcelo Casagrande, da Paulo Mariano, inclusive, nessa conversa, enfim, e que não seria fechado. E isso eu tomei como uma verdade. Não estou falando que eles estão mentindo, não é isso, tá? Até mesmo porque, pela falta de informação, como estava sendo conduzido esse processo, talvez eles não tinham todas as informações como isso aconteceria. Quero crer, não vou falar em teoria da conspiração, que um mandou, outro não mandou, criar um fato político que era a assinatura de um deputado de outro partido, não vou falar, não vou discorrer, porque questionaram tanto sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, a forma como foi desrespeitada essa Casa de Leis, nós não vamos admitir nunca. Até na fala do governador hoje, me chamou a atenção, quando disse que alguns vereadores, né, estão nervosos, revoltados, alguma coisa, viu? Não é uma área revoltada, é a comunidade também que está revoltada. Da forma como está sendo conduzida. Eu falei para a própria senhora, depois tentei argumentar, se ela chegasse, olha, eu sou funcionário da saúde, tá? Eu vou precisar fechar, reunir os funcionários, eu até usei o termo, né, infelizmente, com as pessoas que não têm pedigree para conversar com os demais. Ela colocou em uma situação tão delicada os funcionários que estavam em desespero. Uma situação que não é para desesperar, é uma situação que tem que ser discutida. Por fim, recebi essa informação. Para minha surpresa hoje, vereador Vilmar, a fala do governador, inclusive o jornalista Ednei colocou no site do J+, essa entrevista, podem se aprofundar um pouco as discussões. O governador, muito polido e muito sábio na condução do processo, falou uma série de coisas, mas não respondeu o que nós queríamos saber. Nesse entremeio foi criado um grupo de WhatsApp. Eu gostaria que os senhores se inserissem na medida do possível, porque nós não podemos aceitar isso de uma forma tão tranquila. Não é o fato da transferência dos funcionários, a questão do medicamento, enfim, a questão de despesas, do investimento, tudo que foi feito. Isso tem que ser dado uma resposta mais clara. O governador disse que inclusive veio para cá. Eu o respeito, eu acho que é um caminho sem volta, porque eu recebi um WhatsApp agora um pouco antes de chegar aqui na Casa de Leis, que a nossa secretária de saúde está indo para Florianópolis amanhã para tratar já dos cargos. Não sei se é informação oficial ou não, eu recebi de forma oficiosa, mas mesmo assim, né, a história vai nos cobrar, e assim como a senhora falou das demais instituições do município, se não houver um posicionamento muito firme, não por parte só dos vereadores, de toda a sociedade organizada de Canoinhas, assim como foi produzido um documento quando eu pedi a peça regional da Polícia Militar para cá. Tomara que não aconteça um fato que a gente venha a perder isso também. Ao menos nós podemos perder, mas nós vamos perder esperneando. Por quê? Porque dia 3 de outubro vai ter eleição. E eu quero ter o prazer de olhar no olho das pessoas com toda a educação que me é peculiar e dizer ao senhor, se eu fosse o senhor, eu teria vergonha de vir pedir voto aqui. Qualquer um dos candidatos ou responsáveis pelo encaminhamento do processo como está sendo. Nós não estamos aqui, né, comunidade canoense, a senhora falou, estamos perdendo várias coisas, enfim, não trazendo esse discurso de forma derrotista. Nós temos que criar ânimo na comunidade, nós temos que positivar algumas situações. Um discurso, às vezes, que a gente coloca dessa forma, e eu escrevi um artigo sobre isso, às vezes cria um desânimo muito forte na comunidade vereadora Norma. Nós temos que, na medida do possível, positivar algumas situações. Eu quero que ainda que a agência transfusional venha para Canoinhas, tá? Porque não é possível. Ou, como a senhora falou, então pegue o título catarinense capital doador de sangue, tá? Rasgue, tá? E leve para onde quiser. Isso não é admissível. E assim como tantas outras coisas. Enfim, eu poderia me alongar mais, eu não quero mais me alongar. Essa discussão não para por aqui. Vai ter uma manifestação sábado, né? Estou solicitando, convidando os senhores vereadores para nós estarmos juntos.
imbuídos junto com a comunidade, convocando a nossa comunidade para estar presente, né? Não está definido o local, mas tem grupo de WhatsApp. O WhatsApp vai ser amplamente difundido para dizer à comunidade e as lideranças, por isso que nós estamos satisfeitos com a situação, pelo como está sendo encaminhada a situação. Fechar a guerra é discutível, eu sempre falo isso, tem que ser aprofundada a discussão, apesar de haver um fisiologismo político muito forte em cima disso. O governador Luiz Henrique, quando criou, a intenção era, como a senhora bem falou, era aproximar a comunidade. Agora, vamos convocar a comunidade, nós podemos até perder, mas nós vamos perder de cabeça erguida, nós vamos perder, talvez, brigando. Quero crer que ainda esse processo não tenha sido concluído, toda essa questão. Desculpe eu me alongar um pouco, mas eu tinha que contextualizar a situação em respeito aos senhores vereadores e até para que a comunidade entenda que o vereador presidente, a vereadora Norma, a vereadora Camila não é melhor do que nenhum dos demais vereadores. Todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito, né, de fortalecermos a nossa comunidade e representá-los. Aconteceu o fato de nós estarmos lá no momento em função das circunstâncias, mas todos estão imbuídos dessa causa. Serei muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 108/2017, que revoga a lei 5.998/2017, de 31 de março de 2017 e da outras providências. Revoga a lei que autoriza o Poder Executivo a realizar a baixa na restrição do imóvel pertencente à indústria ibateira Evaldo Zipper Limitada. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidossi. Esse projeto, e nós tivemos uma votação já anterior, que está em segunda, mas ele nos põe a pensar, né? Porque nós estamos aqui tirando só a condição do agrário que ele tinha para poder fazer, então, de fato, toda a habilitação da documentação e da matrícula dessa área. Como nós tivemos tantas outras áreas, lá nos anos 80, 70 e 80, que é o caso dessa área de terra, com tantas empresas, Procopiac, Choria, né, Lasco de São José, Zaniolo, entre tantas outras, eu não sei quantas foram, mas foram várias, né, que tiveram essa condição de receber essas áreas e fazer o trabalho, e essa empresa trabalhou e ainda está trabalhando lá, ainda, né, por todos esses anos, uma marca tradicional do produto, por muitos e muitos anos e tal. Os demais foram todos contemplados lá atrás, ao longo dos anos. Claro que essa documentação passou lá atrás, teve um outro momento, uma outra hora, a legislação muda, e essa revogação desse projeto nesse momento, o Executivo, com toda certeza, está fazendo isso para se resguardar de algo que possa vir lá na frente e comprometê-lo de alguma forma. Mas eu gostaria de votar contra esse projeto e que o projeto anterior permanecesse valendo, porque sinto e entendo, e aqui eu não estou indo contra o Executivo, não, até porque o Executivo não me pediu isso, então eu tenho o livre-arbítrio e até o meu entendimento de votar naquilo que eu entendo que é o correto, e fazendo a avaliação daquilo que já ocorreu anteriormente com outras empresas, e por que não com a ervateira Zipper de ter esse posicionamento. Então, quero deixar muito claro que eu não estou contra o prefeito, nem contra o vice-prefeito, quem encaminhou o projeto para cá. Eu estou olhando aquilo que já aconteceu lá atrás. E tenho também o entendimento que o Executivo Municipal está fazendo isso, seguindo instruções do jurídico e se resguardando futuramente de algo que possa o comprometer de alguma forma. Mas eu gostaria muito que prevalecesse o projeto anterior. Voto contrário. Permanece em discussão. Senhor presidente. A palavra vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, em relação a esse projeto, da outra vez, quem pediu vistas até fui eu. E eu fui verificar em loco toda a situação. Na verdade, a lei de doação ela data de 1968
E na lei ficou estabelecido que ele teria 2 anos para instalar em indústria. Eu fui fazer uma visita para ele, vi o diário dele, o diário ainda todo manuscrito, da época que se copiava com gelatina, na prensa e tal. Aí com a instalação de Barbacoa, caminhões, etc. e tal. E até sugeri a ele, por sugestão do vereador Paulo Glinski, que de repente o executivo pedisse informações para a empresa que se ela efetivamente cumpriu aqueles requisitos no prazo de 2 anos, porque ela tinha 2 anos para instalar a indústria e começar a produzir. Então, se analisar a lei ao pé da letra, ele cumpriu os requisitos, ele exportou, ele gerou emprego, ele vendeu bastante, passou por algumas dificuldades, que é normal da erva mate, né? E eu acho que isso são coisas comuns. Então, o executivo tomou essa precaução em função de que seria exclusivamente para fins industriais, mas era a lei para ele se instalar. Ele não poderia instalar um comércio naquele momento, e sim a indústria. Aí, considerando que outras empresas já ganharam a baixa do gravame na justiça, por elas terem cumprido todas essas exigências, então, eu particularmente não vejo por que nós segurarmos esse projeto e ele ter aqui para a justiça, demorar 4, 5, 6 anos para baixar o gravame e impedir de produzir, de fazer financiamento, de comprar maquinários novos, e enfim. Então, eu vou votar contrário também em função disso, e com a consciência bem tranquila, senhor presidente, porque na investigação feita é correto e justo que se faça assim. Estabelece a discussão. Senhor presidente. A palavra é do Paulo Luiz. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, esse aspecto da situação consolidada, que a gente já verifica que aconteceu com algumas empresas ao longo da história e que, com o passar do tempo, elas obtiveram a baixa do gravame para poder, enfim, dar a destinação que entendiam mais correta para o imóvel. Isso é algo que vem acontecendo. Aconteceu com muitas empresas e até aconteceu com algumas empresas que não utilizaram de fato corretamente a totalidade das áreas que receberam no passado numa atividade industrial. Utilizaram uma parte para a indústria, o restante ficou lá como um acompanhamento daquela edificação e acabaram tendo, com o passar do tempo, a liberação dessas áreas. Eu imagino, e quero aqui deixar a seguinte menção, de que não houve um pedido expresso do Executivo para aprovação do projeto. E quero concordar com o vereador Vilmar no sentido de que o projeto é uma maneira que foi encaminhada até para resguardar o Executivo de promover, quem sabe, essa baixa restrição agora, e até para poder dizer, inclusive foi encaminhado o projeto, a Câmara rejeitou, reconhecendo que a empresa já tinha uma situação consolidada. Quero imaginar que foi o posicionamento jurídico que a Prefeitura recebeu. Então, eu, concordando com tudo que já foi falado aqui, também vou fazer um voto contrário ao projeto. Permanece a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Alessio. Na verdade, eu já fui contemplado pela fala, pela explicação do vereador Paulo Luiz, mas é só que, de repente, o Executivo tinha um projeto de lei para ser rejeitado, né? Só isso. Mas eu concordo plenamente com as falas, até porque esse não é o único terreno, né? A grande maioria das empresas caminhenses, ou que destinam em caminhos, receberam imóveis. E não se vê diferente pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, seguindo essa ideia, eu também vou votar contrário ao projeto de lei. Permanece a discussão. Senhor presidente. A palavra é do Paulo Luiz. Só para colocar melhor no cérebro, que o Executivo mandou o projeto para ser rejeitado, mas o Executivo mandou o projeto para ser submetido à nossa liberdade de voto aqui, entendendo que a liberdade individual de cada um aqui vai ser respeitada. Não houve um pedido expresso, uma justificativa expressa.
até porque se houvesse uma justificativa expressa, um posicionamento diferenciado, com certeza a gente iria colocar. Esse projeto que está sendo votado, ele revoga a lei de 31 de março do ano passado. Essa lei de 31 de março do ano passado, ela liberou a questão da restrição. Esse é o primeiro ponto. Quando aconteceu a liberação da questão da restrição, estava no auge aqui, não vou citar a empresa, mas estava no auge um problema que aconteceu aqui na comarca de Caminhas, envolvendo uma possibilidade de uma ação civil pública, que, se não me falha a memória, até foi protocolizada em relação a outra empresa que havia sido liberada. O Ministério Público, no passar na análise daquela documentação, entendeu que, como aquela outra empresa já tinha uma situação consolidada, ele não propôs ele acabou pedindo a desistência da ação civil pública, e aquela situação ficou resolvida. E gerou um precedente. Entendo que talvez houve um entendimento jurídico dizendo para o município: olha, o projeto encaminhado e votado e respeitado pelo Executivo daquilo que a Câmara decidir, inclusive para dar mecanismo para o empresário, caso haja, porque a restrição tem que ser baixada. Embora autorizada já pelo Legislativo, mas ela tem que ter o ato formal no registro de imóveis. Pode até acontecer que o Executivo entenda também para se resguardar e não firmar esse ato formal, e aí a empresa tem todos os mecanismos para obter judicialmente essa liberação. É só nesse sentido, que a liberdade individual de cada um votar de acordo com a sua consciência. Estabelece discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Obrigado. Por 8 votos, o projeto de lei foi rejeitado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 015/2018, que autoriza o prefeito, o vice-prefeito, secretários municipais, servidores efetivos e comissionados a dirigirem veículos oficiais da administração pública, municipal direta, autárquica e fundacional, e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade dos presentes. Projeto este número 015/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 024/2018, que autoriza a instituir a Semana da Mulher no município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, os canoinhenses que nos honram com a presença. Só para comentar e pedir a aprovação desse projeto aos pares, aos colegas. Eu estava estudando as leis do município e eu vi que existem várias leis alusivas a comemorações de datas, enfim, e não havia uma lei estipulando uma comemoração à Semana da Mulher. Então achei nada mais justo do que criar essa semana para que as mulheres sejam contempladas, uma vez que nós temos a honra aqui de partilhar agora não 4 vereadoras, porque a vereadora se foi para a secretaria, mas de 3 vereadoras competentíssimas, mostraram isso, um pouco disso, só uma amostrinha das leoas que estão na quinta-feira, né? E eu sinto-me muito honrado em partilhar o meu mandato com vocês. Então, além de todas as mulheres canoinhenses, e sem combinar, 2 mulheres em especiais estão aqui hoje para acompanhar essa votação, que é minha mãe e minha irmã. Não foi nada combinado, até isso aí é algum arranjo divino que aconteceu. Então, eu acho que nada mais sério e mais certo do que homenagear todas as nossas mulheres canoinhenses com esse projeto.
Obrigado. Permanece a discussão. Cumprimentar o vereador Paulinho por esse projeto. Eu já havia lido ele, o artigo 2º, ele abrange vários incisos realmente que não tem uma legislação municipal que contemple. O senhor foi muito feliz ao apresentá-lo. Realmente é um projeto que vem ao encontro, né, da nova dinâmica, da nova questão da mulher na sociedade. Parabéns. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 024/2018, primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 026/2018, que autoriza a mudança de destinação e descaracterização de veículo ambulância. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 026/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 027/2018, que dá permissão e autorização de uso do Parque de Exposições Ouro Verde pelo CTG Fronteira Catarinense para a realização de evento nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 027/2018. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 191 de 2018, de autoria do Edil Paulo Blinski. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Gurginski, prefeito municipal em exercício, e ao senhor Osmar Liskovski, secretário da Educação, solicitando que o município, quando na contratação de empresas que efetuem o transporte escolar, coloque como requisitos adicionais as seguintes condições: inspeções semestrais em órgão homologado pelo Inmetro, vistoria de transporte escolar, apresentar capacitação do motorista para transporte escolar, SENAC, ônibus com acessibilidade, ônibus com no máximo 10 anos de uso, comprovar registro em carteira dos motoristas. Está em discussão o requerimento 191/2018. Senhor presidente. Com a palavra do Paulo Blinski. Senhor presidente, só fazer um adendo que ele teve uma mudança no texto do requerimento, que é mais para se tornar mais óbvio, ser mais compreendido facilmente, da empresa que efetua o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Então, a gente não está tratando aqui das vans que fazem o transporte particular, enfim, que tem uma regulação ali, já existe um mecanismo de fiscalização que pelo menos a gente sabe que existe e tem funcionado. O que eu trato aqui nesse requerimento é para que seja analisada a proposição dessas condições numa futura contratação. Tem processo licitatório, tem que ter todo um procedimento, um regramento para ter a contratação, mas que sejam colocadas essas situações, como, por exemplo, essa questão das inspeções por órgão homologado do Inmetro, que hoje, se não me falha a memória, a inspeção ela é feita pelo nosso órgão municipal. E não há a condição técnica necessária por quem está ali, por mais boa vontade que tenha, por mais preparo que tenha, não há condição técnica nem os equipamentos necessários para fazer uma vistoria nos padrões que o Inmetro faz. Quem acompanha o Norberg essa parte de transporte sabe que o Inmetro é muito rigoroso, tem toda uma condição de equipamento que vai permitir ali que tenha uma vistoria de fato extremamente ampla. A capacitação do motorista para transporte escolar, que é um público diferenciado. O melhor motorista do mundo aí, que viaja para tudo que é lado, ele tem que ter um preparo específico para transporte de alunos. O ônibus com acessibilidade, que é uma necessidade hoje muito premente e muito cobrada pela sociedade. A idade dos ônibus,
ônibus aí com uma idade muito avançada, tem todas as dificuldades de manutenção, pode colocar em risco a saúde e a integridade dos alunos, e os motoristas devidamente registrados em carteira de trabalho, funcionários da empresa, e não terceirizados. Eu estou colocando esses itens aqui, e talvez alguém possa indagar assim, mas aqui em Canoinhas está funcionando diferente disso? Tem motorista sem registro? Ou tem ônibus com mais de 10 anos de uso? Não, estou colocando aqui condições que eu vi que têm funcionado muito bem em outros municípios e que pretendo que sejam colocados como requisito aqui. Pode ser que tudo isso aqui já está sendo atendido mesmo sem esses requisitos, quem sabe terem sido colocados no processo licitatório. Acredito que talvez alguma coisa ou outra não, mas eu queria que esses itens fossem colocados como ponto específico para futura licitação, para futura contratação da empresa que venha prestar esse serviço. Obrigado, senhor presidente. Nessa discussão, Senhor presidente, a palavra do vereador Célio Valeschi. eu sei que o requerimento deixou claro que é ônibus, mas ele não poderia se estender às vans, porque também é feito o transporte, né, nas comunidades do interior que são menos alunos, são transportados por van. Então, que ali o senhor deixou claro, ônibus. Então, nessa discussão, posso solicitar a Secretaria Legislativa para incluir. Não havendo mais que discutir, coloca a votação. Os vereadores concordam com a permanência da os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 191/2018 com as alterações deliberadas em plenário. Requerimento número 192 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, indagando o seguinte. Número 1. Se a justificativa são as finanças do Estado de Santa Catarina, como se explica o fato de que, com a transferência da Gerência Regional de Saúde de Canoinhas para a Mafra, os 15 servidores concursados lotados nessa gerência serão disponibilizados sem custos para os servidores concursados lotados nessa gerência, serão disponibilizados sem custos para exercerem funções no município de Canoinhas, sendo que para a agência de Mafra serão contratados 10 ou 15 outros técnicos com ou sem habilitação de que são dotados os atuais. Número 2. Qual a justificativa plausível e racional para a transferência da Gerência Regional de Educação para São Bento do Sul, se da mesma forma que em Canoinhas está toda a estrutura funcional e física necessária para o suporte e desenvolvimento da educação na região, com um efetivo de aproximadamente 1.300 profissionais? Número 3. Como explicar às comunidades de Canoinhas e região, os 8 municípios, o fato de que tanto a Gerência de Saúde quanto a de Educação já existiam muito antes da instituição das SDRs e ADRs, e a essas não estavam atreladas por força de lei ou pela própria especificidade nas funções desempenhadas por cada uma? Está em discussão o requerimento 192/2018. Não havendo que discutir, coloca em votação os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 192/2018. Requerimento número 193 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mari. Solicita que seja encaminhada moção de parabenização à equipe do Clube Bolão Santa Cruz de Canoinhas pela conquista da 3ª colocação na Taça Santa Catarina de Bolão 23 masculino. Os dirigentes e atletas protagonizaram um fato histórico para o município com o apoio da Fundação do Esporte e Lazer. Está em discussão. Mr. Presidente, Com a palavra do vereador Márcio Bossa. eu ia fazer esse requerimento, mas vi que o senhor tinha feito e quero pedir para assinar junto, porque eles foram colocados em 3º lugar, vão disputar o Nacional, então foi um feito assim histórico para mim, né? Parabenizar eles mesmo e quero assinar junto com esse requerimento. Os demais gostariam de participar também, porque é uma coisa bacana, né? Estou em discussão. Senhor presidente, A palavra é do Ana Pereira. da mesma forma, eu também gostaria de assinar esse requerimento, até porque nós, nessa casa, nunca negamos nenhuma espécie de incentivo para essa equipe, que tanto nos orgulha e que leva o nome do Canoinhas para tantos lugares. E quando os de fora vêm para cá, a cidade é uma coisa de movimento e eu acho isso extremamente importante. Eu gosto de movimento, eu acho que encontrar pessoas.
E o que eles estão fazendo realmente é extraordinário. Eles são muito dedicados, eles são muito profissionais e temos que continuar incentivando e é uma forma de divulgar a nossa Caminhos. Por isso que eu gostaria de assinar junto. Uma discussão. Consulto dos vereadores se gostaria de assinar os requerimentos. Eu sei, vereador Vilmar, que o senhor poderia ter formulado também, né? Por questão ética, eu já tinha redigido e agradeço o senhor por ter concordado e todos assinarem. E quando eu coloquei em um fato histórico, que, segundo informações dos bolonistas, é a primeira vez que um campeonato dessa envergadura nós ficamos em terceiro colocado. Muito bem, a senhora frisou que essa Casa Lei sempre estimulou, né, o bolão. O futsal sempre teve protagonismo, né, até com recursos repassados. E o bolão, com um recurso bem menor, realmente projeta Canoinhas. Não havendo mais que discutir, boa votação. Os vereadores concordam com a questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 193 de 2018, assinado por toda a individualidade. Requerimento número 194 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário. Solicita que seja encaminhado ofício ao meritíssimo doutor César Alberto Martins Toledo, da Vara do Trabalho do município de Canoinhas, expondo e solicitando o que segue. Considerando que a empresa Brasmir Industrial Limitada adquiriu em leilão judicial parte da empresa industrial e comercial FUC, com o objetivo de instalar uma indústria para a fabricação de madeira, laminada e de chapas compensada, prensada e aglomerada, oportunizando a geração de mais de 100 novos postos de trabalho em Canoinhas, considerando que uma das demandas e desafios do poder público é a atração de novos investimentos para a geração de emprego e renda, considerando que o chefe do Poder Executivo demonstra interesse em conceder incentivos dentro dos aspectos legais para a imediata instalação da referida empresa, que será investida aproximadamente 12 milhões de reais, respeitosamente requer a possibilidade de dar celeridade à homologação do leilão judicial dessa conceituada instituição, para que a empresa Brasmir Industrial Limitada possa dar os encaminhamentos necessários para a instalação da empresa nesse município, oferecendo melhor qualidade de vida a diversas famílias que necessitam de emprego, nesse momento difícil que o país atravessa nesse contexto socioeconômico. Está em discussão. Não vendo o que ele discutir, só gostaria de expor aos senhores, tá, que conversa hoje com o Carlão da Brasmir, ele estava me explicando algumas questões técnicas do leilão e da própria situação da empresa. E já há mais de 2 anos já haviam tratativas pelo vice-prefeito Renato Pique, também pelo prefeito Beto Paz, no sentido de uma possível instalação de uma empresa desse grupo que já atua em 3 bares. Começou com 30 empregos, hoje tem 300, está aumentando para 500 e já há uma possibilidade de ter 100 aqui em Canoinhas. Então, em função disso, da conversa que eu tive com ele hoje à tarde, eu tomei essa liberdade, com a devida autorização dele, pedindo para que, se houver possibilidade de celeridade, em que pese todas as questões judiciais que envolvem isso, eu entendo que tem uma questão judicial, mas se houver a possibilidade, até em função dessa angústia pela geração de emprego e renda nesse município, tudo que se solicita, que nos procuram, vai ao encontro dessa discussão para a geração de emprego. Então, em função disso, eu formulei o requerimento. Senhor presidente, a palavra do Márcio Costa. Eu estava hoje, acho que no certo meio-dia, na Joinville, MC TV, né? MC TV. Só Joinville, este ano, 3 mil novos empregos. Eles estavam divulgando, está sendo divulgado, está nos noticiários de hoje, de ontem, de hoje. Então, e aqui em Canoinhas, para nós, sem emprego, é um número expressivo, interessante, né? Porque nos últimos tempos nós não temos assim um número de emprego maior, pelo contrário, nós perdemos, como foi o caso, deste local onde a outra empresa estava instalada e que acabou desativando, acho que algo em torno de 300 empregos por último. Então nós estamos reconquistando sempre desta forma, claro.
Alguém está acreditando, alguém acredita que nós temos produto, temos matéria-prima, né? E por isso estão se instalando e vão nos ajudar. E nós, o Poder Público Municipal, o que puder fazer, já a gente tem esse conhecimento, tem esse... A gente sabe dessa intenção e da boa intenção e da dedicação do Executivo Municipal em fazer o possível e quase se possível, ou impossível para que isso aconteça, né? Porque se vem 100, a gente sabe que daqui a pouco pode ser 120, daqui a pouco pode ser 140 e sucessivamente vai crescendo. Então, temos que valorizar sim e esse seu requerimento é muito bem posicionado. Sabemos que o Poder Judiciário ele tem suas regras, ele vai seguir o seu trâmite, a gente sabe disso muito bem, nós temos esse conhecimento. Mas é mais um documento que vai chegar na mão do juiz para ele poder também, quem sabe, acelerar um pouquinho e tirar debaixo da fila e jogar para cima e desenvolver esse projeto o mais rápido possível, né, dando essa homologação para que a empresa possa então começar a executar e fazer os investimentos necessários para gerar novos empregos e gerar impostos aqui no município da Mesa. Obrigado. Nessa discussão, só gostaria de esclarecer a comunidade dos seus vereadores, tá? Que luto profunda admiração e respeito pelos proprietários da empresa anterior. Lamento por ter ocorrido o fato da extinção da empresa, enfim. Esse requerimento não vem em nenhum momento desrespeitá-los. Existe um processo judicial que tem que ser respeitado, mas em função da demanda, da necessidade e também da solicitação do próprio empresário é que eu formulei. Não havendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores concordam com a permanência da questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 194/2018. Requerimento número 195 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Solicita que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Rodolfo Scherner, diretor-presidente, e ao senhor Joelson Petres, diretor administrativo da empresa Brasília Industrial Limitada, cumprimentando-os pela aquisição de parte da empresa industrial e comercial FUC, oportunizando a geração de mais 100 novos postos de trabalho no município de Canoinhas. Tal decisão corajosa e desafiadora melhorará a qualidade de vida de muitas famílias que dependem de emprego nessa região. Está em discussão. Novamente, só, enfim, ele é autoexplicativo, mas eu só formulei o requerimento realmente porque, conversando com o Carlão, nesse momento que o país atravessa de dificuldade, ele está se lançando uma decisão corajosa, desafiadora, enfim. Eles têm empresas em outros locais no Paraná, ele podia estar investindo em outros locais, mas ele tomou essa decisão, por isso que eu formulei o requerimento. Não havendo que ele discutir, coloco a votação. Os vereadores concordam com a primeira questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 195 de 2018. Requerimento número 196 de 2018, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Burtinski, prefeito municipal em exercício, solicitando informações sobre qual critério utilizado para as vagas de idoso e deficiente físico e se há a possibilidade de realizar um estudo revendo essas vagas, para que não se acumulem muitas vagas no mesmo trecho. Está em discussão o requerimento 196 de 2018. Senhor presidente, a palavra o vereador Chico Mineiro. Quero parabenizar o vereador Paulinho, porque realmente, só que na pequeno no trajeto lá do Quiluz até aqui a Felipe Schmidt, tem quase 5 vagas. Inclusive, em frente à sapataria, tem duas vagas seguindo uma da outra. Não desmerecendo a vaga para o idoso, mas eu acho que deveria ser mais distribuída. Está muito concentrado em pouco espaço, muitas vagas. Além das vagas de idoso, junto ali já tem carga de escada, então tem quadras que sobra poucas vagas para o pessoal do dia a dia. Então, muito bem elaborado, eu até ia elaborar solicitando informação de como seria baseado as vagas para idosos. Então, parabéns do senhor e realmente a coisa não diminuir, mas distribuir melhor essas vagas, deixando espaços maiores entre o geral e o idoso. Seria isso. Nessa discussão. A palavra é do vereador Pereira. Da mesma forma, eu gostaria de parabenizá-lo e lembrar que nós aprovamos nessa casa o direito da gestante estacionar.
e ele não foi regulamentado. E, inclusive, uma das justificativas foi de que não daria para ter mais espaços para essas pessoas, porque o número de vagas para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, ele estava já no limite da lei. Então, eu acredito que seria o momento agora da gente também solicitar que seja regulamentado. Boa lembrança sua, eu já devia ter feito isso semana passada, vi uma gestante que, sei lá, se de 8 meses ou o quê, deixou o carro lá longe para levar para o Brasil. E as 2 vagas ali na frente simplesmente não ocupadas. Vagas, e do lado esquerdo também, ali do lado da Miru. Então seria o momento de nós também solicitarmos a regulamentação para que a gestante e a mãe com o bebê também tenham prioridade de estacionamento. Então, nessa discussão, Senhor presidente, falar o vereador Paulinho Basílio. Eu só gostaria de deixar claro que às vezes a gente tem uma intenção e os mal intencionados interpretam de outra maneira. Ninguém aqui está propondo a diminuição das vagas exclusivas para deficiente nem para idoso. O que ocorre é que elas estão mal distribuídas. Por exemplo, ali em frente ao Porto Canoas, ali tem 3 vagas seguidas de, se não me engano, 2 deficientes e 1 idoso. De repente faz uma no começo da rua, uma no meio e uma no final. Senão as vagas em seguida, elas até é um pedido dos próprios comerciantes para que sejam melhor distribuídas. Então fica aqui o requerimento executivo que eles possam tentar viabilizar essa melhor divisão das vagas. Obrigado. Nessa discussão, Senhor presidente, com a palavra para o vereador Márcio Tossi. até do número de vagas, eu não lembro agora o percentual, mas existe uma lei federal, né, a qual regulamenta isso, e tem um número, eu não sei se é 6% do total das vagas, ou um pouco mais, um pouco menos, que faz a regulamentação do número de vagas. Agora, a distribuição dela, aí acho que cabe à empresa que está fazendo a exploração, ou o Detrancan nosso que fazer essa distribuição. Obviamente que eles acabam priorizando em virtude de ser idoso ou deficiente, né, colocando nos locais mais próximos, mas muito bem relatado depois que antecederam, que realmente tem algumas ruas que tem bastante, né, tem bastante vagas assim, e muitas vezes elas estão desocupadas, estão vazias, né, não estão sendo utilizadas. Mas existe uma lei federal que regulamenta isso e tem um percentual que é obrigado a ter. Até na legislatura passada a gente tentou, né, pelo menos mexer um pouquinho nisso e reduzir, mas a lei federal garante isso e vai ter que ser utilizado um número de vagas de acordo com a lei maior. Vamos nessa discussão. Só esclarecer, o senhor muito bem colocou, tá? O Denatran que faz a regulamentação dos percentual de vagas. Aqui o Detrancan que faz a distribuição, junto com a empresa, claro, faz a escolha. Mas o vereador Norman, algumas gestantes também haviam me questionado e, lamentavelmente, eu vou ter que informar a senhora e a comunidade que o município não pode regulamentar a vaga para gestante porque não existe previsão do Departamento Nacional de Trânsito somente para idoso e para deficiente. Então, teria que se criar uma lei federal para que o município pudesse regulamentar. Então, logo a senhora apresentou o requerimento naquela ocasião, e até havia cumprimentado a senhora, eu fui procurar estudar, e até questionar o Detrancan na época. Mas, infelizmente, depende da regulamentação federal. Então, enquanto não for criado esse nível federal, o município não pode regulamentar. Então, a informação que eu recebi na época. Não havendo mais que discutir, coloque a votação. Os vereadores concordam com a regulamentação, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 196 de 2018. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Senhor presidente, se o senhor me permitisse, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Não sei se o senhor já encerrou o expediente, porque eu não tive a oportunidade de falar, mas... Nós podemos inserir o requerimento para amanhã, ou o senhor quer inserir? Pode ser. Pode ser? Então, na verdade, como vai ser para amanhã, eu acabo deixando até a proposição, então, para amanhã. Porque, senhor presidente, hoje foi tratado aqui, mais uma vez, da questão do fechamento da gerência de saúde e da gerência de educação. Então, na verdade, vou discorrer sobre a intervenção no meu requerimento. Vossa Excelência colocou que os vereadores têm sido cobrados
com relação ao posicionamento, o que a Câmara tem feito nesse sentido. Qual o apoio, enfim, o que a Câmara tem feito. Mas eu queria fazer um requerimento ao senhor deputado, ao nosso deputado Antônio Aguiar, primeiro, perguntando se ele tem conhecimento da possibilidade do fechamento da Gerência da Educação. Primeiro, em caso positivo, qual é o posicionamento dele quanto ao fechamento, né, se é favorável ou não. Em caso positivo, de que ele seja contrário ao fechamento, quais as ações que o deputado tem feito nesse sentido? Por um lado, o vereador está mais próximo da comunidade. Por outro lado, o deputado está mais próximo do governo e do governador. A voz dele é mais ouvida que a nossa nesse sentido. Então eu queria fazer esse requerimento, posso fazer amanhã. Nesse sentido, eu quero saber do nosso representante maior, digamos assim, a nível deputado estadual, o que ele tem feito nesse sentido. Né? Porque, da mesma forma que a população recebeu, que os vereadores fazem, eu também quero saber o que o nosso deputado, o deputado de Caminhas, da região de Caminhas, tem feito nesse sentido. Mas eu apresento amanhã. Proposição muito boa, uma questão regimental, peço para o senhor colocar amanhã para deliberação, até para nós colocarmos amanhã em deliberação em plenário. Muito obrigado, até muito bom, salutar e muito positivo a sua questão, amanhã nós estaremos discutindo. Passando às explicações pessoais, solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereadora Norma Pereira. Palavra da vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer, ou até para que a imprensa também retifique a notícia, estimular inclusive os nossos representantes federais a continuar nos mandando verbas. No ano passado eu pedi para o Tebaldi uma emenda para custeio para o Hospital Santa Cruz de Caminhas e para o Hospital de Três Barras. Veio da bancada dele R$125 mil em dezembro, que nós aprovamos nessa casa uma lei 15 dias atrás para repassar para o hospital. E a notícia no jornal saiu como se a prefeitura estivesse repassando para o hospital, sem a indicação de que foi uma solicitação, não precisa necessariamente ser uma solicitação minha, aprovada nessa casa, o requerimento, e encaminhada por ele. O outro 125 mil deverá vir agora em abril. Era para ser março, ficou para abril. Assim como 75 lá para Três Barras, que eu conversava com o vereador Paulo Minski, que não estamos conseguindo, parece que não estão conseguindo lá localizar onde que caiu o dito R$75 mil e que eles estão precisando tanto para pagar o parcelamento da conta de energia elétrica. E só gostaria de fazer essa colocação porque eles têm a obrigação conosco sempre os 4 anos. Eu, ano passado, consegui, esse ano quero conseguir mais, e a gente tem que ser justo e não deixar de não iniciar que foi uma emenda individual dele para o Conselho Hospital Santa Cruz. Senhor presidente. Estamos nessa discussão. Vereador Márcio Dossi. Vereador Márcio Dossi. Eu quero aqui me manifestar de maneira bastante tranquila e feliz, porque dia 28, na quarta-feira, dará início então a farmácia básica do SUS lá na unidade do Campo da Água Verde. Isso durante os 4 anos do ano passado, da gestão passada. Não, os 4 não, mas acho que os últimos 2 da gestão passada, a gente trabalhou muito em cima disso, solicitando. Ano passado a gente também já trabalhou em cima disso, como também do médico cardiologista lá na unidade do Campo da Água Verde. E agora há um atendimento, um clamor da comunidade e de nós que por várias vezes, né, vereador Sérgio, já solicitamos para que lá essa farmácia estivesse funcionando. Até ela funcionava, mas não atendia por inteiro com os medicamentos psicotrópicos, com os antibióticos, insulinas, enfim, né? Aqueles medicamentos que só pode ser manuseado por uma farmacêutica. E agora, a partir do dia 28,
isso começará a ser atendido lá. Evita de que as pessoas venham até a unidade aqui do centro, na policlínica, para retirar esses medicamentos. Cria um facilitador. Nós temos lá uma demanda muito grande, uma população grande que mora naquela região e atende o Água Verde, o Rio do Água Verde e outras regiões ali que com certeza fica muito mais próximo. Até pessoas do Sal da Água Verde acabam passando por ali por ser mais próximo. Então, a gente fica feliz com isso. Foi uma luta ao longo desses anos e nesse momento o Executivo Municipal vem fazendo com que isso se realize. Então, parabenizar o Executivo Municipal e pela essa luta, pela essa demanda, pelo esse clamor popular que ao longo dos anos vem acontecendo. Também quero agradecer aí ao show de prêmios que aconteceu, Chico Mineiro, e entre os meus agradecimentos, para a vossa pessoa, porque lá você nos ajudou muito na divulgação disso, e também agradecer aos vereadores que também foram parceiros para que isso acontecesse, né? Tivemos 3 show de prêmios acontecendo em Caminhas, mas mesmo assim nós tivemos lá um grande público e que com certeza vai atender a demanda lá da Casa da Cidadania, do Secamp, junto com seus projetos que são de extrema importância. Então fica aí, através da diretoria e das pessoas que lá trabalharam e fazem parte da diretoria, dizendo o nosso muito obrigado por isso. E também quero fazer um convite, porque no dia 28 agora de março, na quarta-feira, às 19 horas, aqui nessa casa, estará acontecendo uma audiência pública solicitada por essa casa, através do PROCON, para que se trate do assunto da telefonia móvel, da telefonia fixa, da internet, enfim, desse canal de comunicação tão importante no cotidiano do dia a dia nosso, e que as empresas que vendem esses produtos vendem muito mais do que pode oferecer. Então acho que é o grande momento, através do PROCON, será feita essa audiência pública. E o PROCON convocou os responsáveis por cada empresa para que estejam aqui nesse local. Pelo que eu conversei hoje com a Juliana, existe a confirmação da maioria das empresas que se farão presente, ouvindo e participando dessa audiência pública. Mas o grande vantagem que essa audiência pública pode trazer é que nós podemos cobrar a deficiência deles e investimento que eles possam fazer para melhorar essa deficiência que eles têm. Então, gostaria que a nossa assessoria de imprensa e a imprensa, do modo geral, do município de Caminhas, divulgue isso para que as pessoas venham, as empresas venham participar nessa audiência, para que nós possamos, então, ter daí uma audiência bastante discutida e que realmente essas empresas vejam que eles estão em dívida com Caminhas, estão em dívida com a nossa região, também nos investimentos nessa área. Obrigado. Deixa eu aberto a palavra. Vereador Célio Galeski. Palavra do Célio Galeski. Senhor presidente, vereadora Camila, vereadora Norma, senhores vereadores, vereador Guilherme, quero cumprimentá-lo pela audiência pública que ocorrerá na quarta-feira, pela importância dela. O senhor sabe que o Campo da Água Verde, o bairro que nós residimos, vereadora Camila, nós temos uma dificuldade imensa no que tange a questão de telefonia. Por exemplo, para eu poder falar com alguém, eu tenho que sair de casa, porque na minha casa não tem sinal de telefone, é um absurdo. Então, mas eu quero aqui não justificar a minha ausência, eu tenho sempre um compromisso na quarta-feira e, com tristeza, lamento não poder participar, até porque seria um momento importante, será um momento importante para que a gente possa cobrar efetivamente investimentos nessa área. Eu quero aqui aproveitar a presença do Marcelo, do Garcia, do Zeca, da Bernadette, para cumprimentar a Secretaria de Obras pelo trabalho que tem feito. Eu falo sempre que a Secretaria de Obras, vereadora Norma, é como uma dona de casa, né, que faz o café pela manhã, lava a louça, deixa bonitinho, daqui a pouco nova alimentação tem que fazer os serviços. Assim é a Secretaria de Obras e muito mais com a questão do tempo. Hoje pela manhã, eu observando o tempo, daqui a pouco começou a chover e me remeteu lá em 2013, quando
você pensava hoje vai dar para trabalhar e não dá, e aquele serviço iniciado acaba não sendo concluído, né? E aí, vereador Chico Mineiro, fica difícil às vezes a gente justificar, né? Ou quando as pessoas nos cobram, né, que fizeram mal feito, porque não foi possível concluir às vezes. Mas a grande virtude desse governo, da gestão da Secretaria de Obras, é que ela tem trabalhado no sábado e domingo, ou melhor, ela tem trabalhado de sol a sol, né? Então, parabéns ao Executivo por compreender isso, e eu quero que, mais uma vez, e não vou me cansar aqui de falar isso, né, se eu precisar usar esse microfone por mais 10, 55, ou quantas vezes for necessário, farei com certeza elogios, porque quem quando se merece tem que ser feito. Então, leve ao secretário e aos servidores da Secretaria o meu respeito pelo trabalho que tem sido feito. A gente compreende que nem tudo sai como a gente gostaria, né? Mas, enfim, o que está sendo feito tem que ser reconhecido. Então, eu desejo uma boa noite a todos. Vereador Chico Mineiro. Olá, vereador Chico Mineiro. Como disse a senhora Mara, nós sempre com elogio também, né? Quero parabenizar o trabalho que eles fizeram, né? E vem a chuva daí acaba estragando parte desse serviço. Parte porque eles estão fazendo o serviço completo, né? Patrolando e colocando já pedra em seguida. Parabéns a toda a equipe que não mediu esforço, né, para trabalhar esse final de semana. E dizendo que, como diz o Sérgio, a Secretaria de Obras, você hoje, amanhã está de novo com problemas, e o importante, Zequinha, importante, Darcy, Marcelo, é registrar, porque se você patroa hoje, daqui 15 dias está estragado, muitos dizem, faz 6 meses que não vem aqui. Esse registro que estão fazendo, né, elaborando esse plano de registro dos serviços que fizeram, para lá na frente demonstrar que muitos ficam alegando que não vieram, não foram sim, como foi cobrado do cidadão. Tive que debater com ele e provar para ele que ele estava mentindo na minha frente, para mim. Parabéns para o serviço de vocês, leve-se também para o secretário, que eles são subordinados ao secretário, e a razão de tudo isso está esse trabalho sendo bem feito entre vocês, junto com o secretário. Se eles não quiserem. Eu, senhor presidente. Vai para a palavra. Bom, eu quero me segurar, mas aí o sangue vai subindo durante a sessão, então a gente tem que fazer alguns comentários aqui. A semana passada eu usei o termo coice, né, presidente? Isso aí parece que assustou alguns, mas o coice que eu me refiro é exatamente o que Vossas Excelências fizeram com tanta energia na quinta-feira. É um coice institucional, é um coice entre os poderes, para mostrar que aqui ninguém vai comer com farofa tudo que vier lá de cima. Então, é esse o coice que eu me refiro. Vou tentar pensar uma outra palavra aí que seja mais diplomática, mas eu sou meio curto e grosso mesmo quando os problemas aparecem. A vereadora Camila bolou o requerimento para o governador Eduardo Moreira. Desculpa. E a vereadora Norma. Eu acho também amanhã que a gente tem que fazer um requerimento para o secretário de Estado da Fazenda, para que ele nos prove com números aonde está a economia, né? Já que eles são tão bons lá em sentar e fazer conta, então que eles façam as contas e nos provem aonde está essa economia entre fechar a gerência aqui e criar uma estrutura maior em Mafra, né? Aí, se tiver economia, quem sabe a gente possa dar uma aliviada, mas não é na saúde nem na educação que tem que se economizar, né? Tem tanto cargo lá, tanto gabinete chique, tanta coisa extravagante lá, eu sei porque já trabalhei no governo do estado, que quem sabe é de lá que tem que tirar, não daqui do cidadão. O vereador Célio muito bem lembrou que o governador Raimundo Colombo, ele tem um livro chamado O Povo Tem Rosto, Nome e Endereço. Inclusive eu li, é um belo livro, mas pela atitude dele não sei nem se foi ele que escreveu, porque se o que está ali foi escrito por ele, então
o governador está faltando com a verdade. Também é outra coisa que eu aprendi, não posso chamar as pessoas de mentiroso, tem que dizer faltando com a verdade, porque no fim das contas é a mesma coisa, mas para ficar mais bonitinho, então ele está faltando com a verdade. Porque a hora que ele vem aqui em Canoinhas, depois de 4 anos, sem pisar aqui e sem fazer questão de lembrar que Canoinhas faz parte de Santa Catarina, e vem dizer que não sabia do fechamento, mas o que ele é? Ele é um fantoche, então. Se o governador do estado, ele não renunciou ainda, se depois da renúncia tudo que acontecer, ele pode dizer que não sabe, porque ele não está lá. Mas enquanto ele está nesse processo de transição da renúncia, o mínimo é que ele tem que saber. Agora o prefeito Beto Passos licenciou um mês. Se o vice-prefeito Renato Pique fizer alguma bobeira aí, o que o prefeito vai fazer? Volta na hora para a cadeira e conserta, né? Nós temos a sorte de ter gestores aí comprometidos que estão articulados, e o prefeito sabe o que o vice está fazendo e o vice sabe o que o prefeito está fazendo. Então não é o caso do governo do estado, que está todo mundo perdido. Eu acabei de receber uma mensagem aqui: só falta o Acélio Casagrande anunciar que a gerência permanece. Digo, tá, então o secretário de saúde não conversa com o governador, foi nomeado por quem? E o governador não sabe quem é o secretário de saúde? Um diz que vai ficar, o secretário, o governador diz que vai fechar. Então, resumindo, o negócio da Amazônia, né? Vou ter que achar um sinônimo para a zona também, senão vão pegar no meu pé de volta. Centro do Lazer Noturno. Como? Centro do Lazer Noturno. Ah, bom, essa cobrei. Então, eu quero parabenizar aos 3 vereadores que estiveram lá. Eu estava em roteiro pelo estado, não pude me fazer presente. Creio que se todos os 10 estivessem com a agenda livre, todos estariam lá, porque nós há muito tempo estamos falando desse assunto. Quando começou o burburinho, nós já fomos para a linha de frente, usando os mecanismos legais que temos aqui e que o mandato nos confere, né? E para finalizar, o vereador Célio, quando fala do requerimento para o deputado Aguiar, inclusive, vereador, nesse requerimento tem que pedir cópia das moções que ele, enquanto deputado, realizou para o governo do estado, pedindo a permanência da gerência de saúde aqui. Porque enquanto, isso eu já falei aqui, mas se eu tiver, o vereador Célio repetir 55 vezes, eu vou repetir 15 vezes, enquanto eu estiver aqui e tiver a companhia de cada vereador responsável que tem a honra de dividir meu mandato, nós faremos o que nos cabe na legalidade. Agora, o que é que esse cidadão está fazendo? Porque enquanto ele não era da agremiação do Raimundo Colombo e o Raimundo Colombo virava as costas para Canoinhas, ele andava de picuinha falando mal do Raimundo Colombo. Agora que ele resolveu ser amigo do Raimundo, o Raimundo é a melhor pessoa do mundo. Mas então esse cidadão está dormindo de toca. Vamos acordar. Vamos representar Canoinhas como um cidadão canoinhense que ele é. E ao invés de cuidar de Canoinhas, ele está cuidando de todos os municípios de Santa Catarina em busca de votos, menos de Canoinhas. Está na hora de lembrar que a urna dele é aqui. Ele é eleitor aqui em Canoinhas. Então ele quiser ele por Canoinhas, né? Então, vereador Célio, te parabenizar e que ele nos prove que ele usou do seu mandato para defender a permanência. Porque enquanto nós estávamos imbuídos, esquecendo sigla, que é o que nós temos feito desde o começo da nossa gestão, ele estava procurando culpados, terceirizando a culpa, como sempre. Quando, no fechamento do MOSC, ele disse que o então secretário da Saúde, o João Carlos Domingues, mentiu por assinatura, né? A 477 não foi autorizada, ele veio aqui e falou que estava autorizado, o outro mentiu por assinatura. Mas então todo mundo mentirou e ele não
Não sei por que em São Bento tinha um outdoor dele com a carta de Pinóquio, então. De repente, todo mundo está errado, todos estamos equivocados e ele está correto. Então eu acho que está na hora de nós aproveitarmos que é um ano eleitoral, botar tudo isso na balança e conscientizar de uma vez por todas que nós precisamos de pessoas comprometidas com a sociedade, não com o seu umbigo, com o seu mandato. Comprometida com todos, independente da sigla onde estiverem, porque a sigla, vamos falar a verdade, no final das contas, é o que menos importa, porque nós não estamos aqui representando partidos. E vereador Célio, o pau que bate em Chico dá em Francisco, o pau que bate em Colombo dá em Eduardo. Não me interessa se ele é do meu partido. Interessa é que ele deve satisfação para os catarinenses e para os canoinenses, em qualquer circunstância, em qualquer ato que ele tomar, porque é a população aqui que vai sofrer. E para finalizar, nós temos que nos conscientizar que as coisas, infelizmente, as coisas acontecem na capital, cada um pensando na sua região, cada um vendo o que é melhor para o seu território eleitoral, e isso só vai mudar quando tivermos representantes sérios e comprometidos e representantes do Planalto Norte. Um governador do Planalto Norte. Não interessa de qual sigla ele seja, mas o governador do Planalto Norte vai olhar, claro, com olhos mais bondosos para o Planalto Norte. Assim como o Raimundo olhou para Lages, assim como o Eduardo olha para o Sul, assim como a Aninha olhou para a capital. Nós temos que ter alguém daqui que bata no peito e diga: não, agora é hora da minha região crescer. Todos os outros já foram contemplados e nós somos o primo pobre. Então tem que ter essa consciência eleitoral de que pessoas de bem, pessoas imbuídas de prestar um bom serviço público estejam lá em cima, porque senão, infelizmente, nós vamos estar errando, dando coisas e não vai doer na canela de ninguém. Então o problema é lá, e nós estamos aqui tentando sim representar cada canoense de uma maneira muito ética e profissional. Então eu queria fazer esse desabafo, Coronel, e nós vamos adquirir na Câmara um dicionário de sinônimos, para que a gente, quando queira falar coisa, fale alguma outra coisinha aí, para ninguém ficar doído com as coisas que a gente dá aqui. Obrigado. Bem, agradeço todas as manifestações dos senhores. Justificar a falta de vereadora Thelma Bley, problema de saúde de pessoas da família está licenciada temporariamente. Ela justificou a sua falta e é uma pessoa muito comprometida. Eu não gosto de faltar, mas a vereadora Thelma, nesse momento, é mais importante dar assistência à sua mãe. É plenamente compreensível a sua ausência. Vereador Paulinho, muito bem falado, contextualizado. A gente sente isso nas pessoas da plenária que estão assistindo. Eu falo que nessa Casa de Leis, vereador Célio, vereador Paulinho, enfim, nesta Casa de Leis, nós sempre temos que falar 137 vezes, tá, as mesmas coisas. O senhor que é um bom entendedor de metáfora vai chegar à conclusão. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer os seus marcos. Jesus Ferreira sempre está aqui com a gente, o Darcy, o Marcelo, o Zeca, a Bernadette, enfim, todos os elogios já foram direcionados, é desnecessário falar novamente. Eu admiro os senhores, não só pelo trabalho que realizam, mas talvez nunca antes na história desse município, né, 24 horas por dia, inclusive à noite, como diz o Negrito, os senhores estão imbuídos para melhorar as estradas. Eu tenho acompanhado muito isso, pouco equipamento, né, equipamento difícil às vezes de trabalhar, e os senhores estão lá. É redundante elogiá-los novamente, mas todas as vezes que for necessário a gente vai falar. A dona Lísia, a dona Maria Isabel, certo? Muito orgulhosa do filho, né? Eu vejo ele falando: a mãe cresce, enfim, é muito bacana isso. Eu sei que a minha mãe lá no plano espiritual faz isso também, mas é muito bom ver a senhora aqui também. Dona Marli Galeschi, seu companheiro Edson Lank, lá da PP do Cabral, estão obrigando pela sala de aula também, Lank, não vamos desistir em momento algum. E o Nenê, da bodega, né?
como diz a Camila, veio falar, não fala Nene, né? O Nene do Bodega, tá? Obrigado por ter vindo também. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 27 de março, terça-feira, 19 horas. Boa noite e muito obrigado.